O Egito Antigo sempre despertou a curiosidade de todo mundo, seja pelos mistérios das pirâmides, seja pelas histórias que os filhos contam. Mas você sabia que os antigos egípcios tinham várias práticas médicas que são usadas até hoje? Então se você gosta de histórias do Egito, já deixa o seu like e se inscreve no canal. A medicina no Egito Antigo estava inevitavelmente misturada com a magia. Na época, não havia uma linha clara que demarcasse os limites entre a ciência e a religião. Com frequência, acreditava-se que as doenças haviam sido enviadas pelos deuses, como uma espécie de castigo, ou que eram espíritos maus que estavam no corpo da pessoa e tinham que ser expulsos por meio de rituais, feitiços e amuletos. Mas tudo isso era conjugado com uma medicina bastante prática, e alguns dos métodos utilizados na época sobreviveram ao passar do tempo. Ainda que suspeite-se que muito conhecimento tenha se perdido com infortúnios, como o desaparecimento da Biblioteca Real de Alexandria, sabe-se que a rica cultura egípcia, que floresceu por mais de 3.000 anos antes de Cristo, era muito avançada. Ainda assim, não deixa de ser surpreendente o que sabiam no campo da medicina, como por exemplo, cirurgia. Os egípcios antigos aprenderam muito sobre a anatomia humana, graças à tradição de mumificação. Ao preparar os mortos para sua viagem rumo ao além, eles podiam analisar as partes do corpo e associá-las com as doenças que a pessoa havia contraído em vida. Isso permitiu que entendessem o suficiente do assunto para fazer cirurgias, sinais as quais podem ser encontradas nas múmias, desde a perfuração de crânios até a remoção de tumores. Tratamentos dentários. Por mais que se esforçassem em limpar e moer bem os grãos para fazer farinha, restavam pequenos pedaços de pedra na comida, assim como um pouco de areia do deserto. Isso desgastava os dentes e podia levar ao surgimento de buracos e infecções. No papiro Ebers, um dos tratamentos médicos mais antigos conhecidos, há várias receitas de preenchimento e bálsamos. Uma delas descreve como tratar um dente que coça até a abertura da pele, uma parte de cominho, outra de resina de incenso e uma fruta. Algumas receitas até incluíam mel, que é antisséptico, e em outros casos simplesmente tapavam os buracos com linho. Próteses. Os egípcios antigos precisavam de próteses, tanto para os vivos quanto para os mortos, e talvez fosse até mais importante para os mortos. Acreditava-se que para enviar o corpo para o além deveria estar inteiro, daí a importância da mumificação e de complementar o que faltasse antes da viagem final, mas também serviam para as pessoas vivas. A prótese de dedo na foto acima foi usada por uma mulher e é a mais antiga conhecida. Circuncisão. A circuncisão é praticada no longo da história por várias sociedades, por razões médicas ou religiosas. No Egito Antigo era bastante comum, tanto que o pênis não circuncidado era visto como algo curioso. Há escritos descrevendo a fascinação dos soldados egípcios com os pênis dos povos líbios que haviam conquistado. Eles contam com frequência que essas pessoas eram levadas para casas dos egípcios para que seus conhecidos pudessem ver suas partes íntimas. Sistema médico controlado pelo governo. Seria esse o SUS do Egito? O acesso ao cuidado médico era controlado de perto pelo governo no Egito Antigo. Havia institutos que treinavam os médicos que eram educados segundo um currículo específico. Esses locais também recebiam pacientes e os tratavam. Havia manuais médicos, como já mencionado o papiro Ebers, nos quais eram registrados doenças e tratamentos. Além disso, há descrições de acampamentos médicos instalados próximos de canteiros de obras para atender os operários que sofriam acidentes. Ainda há indícios de que, se o acidente ocorrer no trabalho e a pessoa não poderia trabalhar por causa disso, o operário recebia um pagamento durante o período de enfermidade. E aí, você sabia dessas coisas do Egito? Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Além disso, ativa o sininho das notificações, que vai ser muito importante pra gente. Na tela estão aparecendo 2 sugestões de vídeos pra você assistir. Se você gostou desse, eu tenho certeza que você vai querer se interessar por mais coisas. Então clica em outro. E é isso. Valeu.